Eu queria muito entender a cabeça dessas pessoas. Elas estão ouvindo, estão vendo as coisas e ainda estão acreditando naquilo que eu não sei o que é, porque elas não estão vendo a mesma coisa que eu, elas não estão ouvindo a mesma coisa que eu não consigo entender como é que as pessoas ainda batem palma para essas pessoas tão preconceituosas e que ainda levantam em nome de Deus, ainda fala, não, mas Uhum. Deus quer isso, Deus não quer que vocês acreditem que Deus é amor, Deus é uma arminha na mão, Deus é contra o ser humano porque, sabe, porque a gente nasce, está provado cientificamente que você pode nascer homem, mulher e o terceiro gênero. Existe isso Uhum. cientificamente provado. A gente até poderia falar aqui por horas e eu te provar que existe isso. Mas eles acreditam que não. E essa tal de família tradicional, que eu não entendo o que é tradicional para eles, entendeu? O que é? Uhum. Tradicional é botar uma Bíblia embaixo do braço e ficar botando o dedo na cara dos outros, isso é ser tradicional. Eu nunca quero ser uma família tradicional mesmo. E tem tanta gente que levanta a bandeira dizendo que a família é tradicional, homem e mulher, casado com um homem e uma mulher, e fazem um punhado de coisa errada por aí, né, por debaixo dos panos, e a gente tem que engolir essas pessoas. Eu já não engulo mais. Então, Uhum. esse meu lado aí é bem ruim. Eu me afasto dessas pessoas e quero essas pessoas bem longe de mim. Eu vejo alguns fãs que chegam aqui assim e falam, eu sou, sei lá, eu sou gay, mas eu sou a favor disso e daquilo. Eu falo, então você não é nem meu fã, você não é uma pessoa confiável, então sai de perto de mim. Eu já estou nesse ponto de... Porque em algum momento tem que cair a ficha dessas pessoas, que não é possível as pessoas serem a favor da tortura, serem a favor do que está existindo aí, que tá tão perto de ser uma coisa meio Hitler, sabe? E tudo bem, acha que está tudo certo. Eu não sei para que lado que as pessoas estão vendo, porque o que está na frente da gente é o que a gente está vendo. Entendeu? E aí, quando você ouve o jornal, eles falam, não, mas o jornal está mentindo. Aí, quando você ouve o negócio, não, mas o que você ouviu está fora de contexto. Não, mas isso daí falou, mas não quis falar bem isso. Foi só a força de expressão. Então, eu não consigo entender. Eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Eu não estou. Eu queria muito... às vezes eu vejo você politicamente colocando de uma maneira bacana, tal, mas eu estou cada vez mais assustada com a cabeça das pessoas que ficam atrás de um púlpito levantando em nome de Deus e falando um monte de asneira. Fico assustada com as pessoas que são governantes e governam, tanto estadual ou não e tal, e levantam uma bandeira e umas coisas que para mim é tão fora do normal e as pessoas acham que está tudo bem. Eu não estou conseguindo entender esse mundo, não. Ela fala, palmas para pessoas preconceituosas. Eu não entendo como batem palmas para pessoas preconceituosas. A minha pergunta é, o que é preconceituoso para você, Xuxa? Preconceituoso para você é uma pessoa ter um conceito firmado a respeito de um assunto e ela não concordar com isso? É isso? Isso é ser preconceituoso? Eu tenho um conceito firmado de que eu não concordo com a prática homossexual ou com outro tipo de pecado. Isso é ser preconceituoso para você? Então eu poderia também usar esse argumento para te chamar de preconceituosa contra mim. Porque você não concorda comigo. Não concordar com você, não concordar com uma linha de pensamento, significa ser preconceituoso? Se for isso, eu sou preconceituoso, então. E você sabe o que é o engraçado, gente? O engraçado é que eles defendem tanto a diversidade, o pluralismo. Eu sou a favor da diversidade, pode tudo, a verdade é relativa, a sua verdade não é a minha verdade não é a sua verdade, nós nos amamos, e isso. Mas quando é com os cristãos, não vale. Aí não, preconceituoso, aí não vale, aí não pode, aí não. Agora, quando é com eles, quando nós pensamos diferente dele, aí não. Então a gente tem que aceitar, mas eles não podem aceitar. Então não existe diversidade com os cristãos. Não existe diversidade e não existe plural. Abri agora que esquentou. Não existe diversidade, não existe pluralismo com os cristãos. Não existe. São tão a favor da diversidade, essa é a maior prova que não são. Eles querem impor a verdade deles, a opinião deles e a vida deles sobre nós. Eles querem impor sobre nós. Essa é a verdade. Outro dia, um pastor foi aberta uma investigação contra o pastor, o Ministério Público foi atrás, porque ele disse que o homossexualismo é pecado e que sempre vai ser, o Ministério Público foi atrás dele. Que diversidade que é essa? Isso é diversidade? Muito pelo contrário. Repito,
Já disse aqui que não somos a favor de discriminação, bater, xingar, humilhar homossexual. Mas também não somos a favor dessa prática. Se isso é preconceito, fazer o quê? O engraçado é que a diversidade só vale pro lado de vocês. É só aí que pode valer. Para nós, não. Nós não podemos pensar diferente. Aí ela fala que nós falamos que Deus não quer que vocês acreditem no amor, no Deus do amor. E, gente, isso realmente não tem nada a ver. Eu já falei inúmeras vezes, vou repetir aqui para você, só para você lembrar disso quando alguém te falar isso. Sim, Deus quer que a gente acredite no amor, mas o mesmo Deus que é amor é também justiça. Ponto. Isso aí vocês já estão careca de saber. No dia do juízo final, ele vai ser justo. Isso não anula o amor dele. Ele vai ser justo. De as pessoas que quiseram viver a vida que quiseram, vai para o inferno, vai receber a sentença delas. Elas decidiram com os próprios pés ir para lá. E a pessoa que decidiu ter fé em Jesus Cristo, vivendo uma vida de santidade, estará com Cristo na glória. Isso é justiça. Aí lá no juízo final você vai olhar para Deus e falar: Deus, você não é amor. Você não é amor. Olha o que você está fazendo comigo. Pelo contrário, gente, entendam, entenda. Na verdade, eu acho que eles entendem, mas finge que não entende. Deus, amor, não significa que virou libertinagem. Deus ser amor não significa que virou libertinagem. E se você ama tanto a Deus, se você diz que ama, então veja o que a Bíblia fala sobre o que é amar a Deus. A Bíblia fala que amar a Deus é quando você obedece os mandamentos de Deus, não quando você apenas fala que ama a Deus. Aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos, não aquele que simplesmente fala eu amo a Deus. Então obedeça os mandamentos que estão na Escritura, obedeça o que a Bíblia fala sobre o assunto, obedeça o que a Bíblia, o que Jesus fala por intermédio de Paulo sobre o assunto, sobre obras da carne. Obedece, vê lá Gálatas 5:19 ao 21, vê lá Coríntios, o que Paulo está falando para a igreja de Corinto que estava vivendo em imoralidade. Dá uma olhadinha lá, se você ama tanto a Deus assim. Botar a Bíblia debaixo do braço e ficar botando o dedo na cara dos outros, essa família tradicional não quer. Família tradicional, Xuxa, é, por exemplo, o que seu genro e a sua filha estão fazendo. É isso mesmo, seu genro e sua filha que se casaram, estão constituindo uma família tradicional. Isso é família tradicional, o que é totalmente diferente, e é aqui que eu quero entrar, do filme que você produziu lá atrás, Amor, Estranho Amor, que era aquele filme, tendo lá atrás, há muitos anos atrás, eu não era nem nascido. Totalmente diferente desse filme que você produziu, tendo um relacionamento amoroso com um garoto de 12 anos de idade. Aí falou, não, isso é ficção, tal. Isso não é a família tradicional. Fazer sexo com um garoto de 12 anos de idade. Ou ter um relacionamento amoroso com 12 anos de idade. Aquele filme que você fez é o exemplo do que não é uma família tradicional, tá? É o exemplo do que não é uma família tradicional. Quando o menino de 12 anos começa a ir para casa noturna, e aí você tem um relacionamento com um menino de 12 anos no filme, eu tô falando, no filme, para causar ciúmes na outra, que também era tipo competindo ali na casa noturna. Isso não é uma família tradicional. Esse é o exemplo do que não é uma família tradicional.